Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem, crianças? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos agora falando os textos que informam. Diferentemente do texto do Rápido das Cebolinhas, que era um texto dramático, de encenação teatral, nós agora estamos vendo texto que nos dão algum tipo de informação. E aí, o que é informar? O que é avisar? O que é comunicar algo? O que você pensa sobre isso? Quando a mãe deixa lá, ou o pai, o tio, deixa na geladeira um recadinho lá, precisa comprar frutas. Ela está o quê? Informando, avisando algo que precisa ser feito, não é? Quando um responsável escreve na agenda um recado para a professora ou a professora escreve um recado para o responsável, informando, por exemplo, de uma reunião, uma festividade, uma peça teatral que acontecerá na escola, não é? É um texto informativo também, diferentemente de um bilhete que às vezes a gente está dando um recado, ok? Que também não deixa de ser uma informação, não é, pessoal? Pois então é isso. Vamos agora lá no nosso livro ver a seção Conversa Vem. Vamos aumentar aqui. Você já viu ou ouviu uma entrevista? Já teve essa oportunidade? Pois lá. Já entrevistou alguém ou foi entrevistado? Não necessariamente um programa de televisão, mas em alguma atividade na sua escola, por exemplo. Já passou por uma situação parecida com essa? Como você acha que a entrevista funciona? Será que ela precisa ser planejada ou as perguntas podem ser feitas na hora? Lembra que a professora também comentou que antes de nós fazermos uma entrevista, é importante o quê? A gente ter um prévio conhecimento sobre aquilo que nós iremos questionar e perguntar, para que nós possamos fazer perguntas adequadas e pertinentes àquela situação, não é? Eu não vou chegar a fazer uma pergunta sobre a escola que está inaugurando e vou chegar lá e falar do buraco que tem na esquina. O assunto não é sobre os buracos da rua, o assunto é sobre a escola, entendeu? A professora deu um exemplo assim bem, como vocês dizem, nada a ver, mas é para vocês compreenderem que a gente tem que chegar com um conhecimento prévio sobre o assunto. Vamos ver aqui uma entrevista feita com o escritor Ziraldo. Você já ouviu falar nesse escritor? O Ziraldo, ele é um escritor brasileiro muito conhecido pelo livro O Menino Maluquinho. Conhece esse livro? Já leu, já ouviu falar nesse personagem? Aquele menino que usa uma panela na cabeça? Então vamos lá. Leia a seguir uma entrevista feita com o escritor Ziraldo, criador do Menino Maluquinho, personagem de histórias em quadrinhos. Observe com atenção a estrutura da entrevista e suas características. Você ficou curioso para saber mais sobre esse assunto? Então, vamos ver. Observe bem, pessoal, as características de uma entrevista. Essa aqui, nós podemos perceber que ela foi retirada de onde? Da internet. Olha lá o endereço, o site que está ali em cima, onde foi feita, onde foi publicada esta entrevista, ok? Então vamos lá, o título da entrevista. A criança nunca muda, diz Ziraldo. Leia a entrevista. Kátia Calçavara, colaboração para a Folha. 19 de abril de 2014, 0h01. Foi quando essa reportagem, essa entrevista foi publicada, foi postada no site, ok? Antes de escrever O Menino Maluquinho, em 1980, Ziraldo trabalhava como jornalista e dava palestras sobre política pelo país. Em uma delas, falou para pais e professores sobre a educação dos filhos. Disse que deveríamos preparar os filhos para o dia de hoje, pois o futuro
será feito de muitos hojes. Quando chegou em casa, já tinha a ideia do livro na cabeça. Nasceu maluquinho, que vive um dia por vez intensamente. Então, olha lá, a imagem do menino maluquinho que eu falei para vocês, é aquela criança que usa uma panela na cabeça. Ele é um menino bem arteiro, ativo. Vamos ver aqui. Opa, vamos ver. Continuando aqui. Garoto Trintão, de livro a ópera. Continuar sobre o menino maluquinho. Então vamos lá. O livro O Menino Maluquinho já vendeu mais de 2,5 milhões de exemplares e foi traduzido para 9 línguas desde o lançamento em 1980. Dezenas de peças de teatro foram montadas com o Maluquinho. Nem Ziraldo sabe quantas. Costuma dizer que há 30 anos Maluquinho está em cartaz em algum lugar do país. Já foram lançados 2 filmes com o personagem: Menino Maluquinho, o filme, em 1995, e Menino Maluquinho 2, A Aventura, em 1997. O terceiro filme está previsto para ser lançado no início de 2016. Mais de 150 produtos foram licenciados com a marca do Maluquinho. Uma série de TV chamada Um Menino Muito Maluquinho foi produzida em 2005 pela TV Brasil. O programa ABZ do Ziraldo, exibido aos domingos ao meio-dia na TV Brasil, conta com a participação do personagem. Uma ópera grandiosa em homenagem ao Maluquinho será encenada em 2015. Então veja lá em cima o título que diz O Garoto Trintão. Então desde a época que foi criado ele já tem aproximadamente 30 anos. E olha quantas coisas aconteceram em torno da história do Menino Maluquinho, que foi escrito por Ziraldo. Veja lá. Folhinha. Você foi o menino maluquinho? Então, a folhinha que está perguntando para o Ziraldo. Veja bem, pessoal, que antes foi feito um breve resumo, uma introdução sobre a história do Ziraldo, sobre a história do menino maluquinho, o trajeto, né, do menino maluquinho durante o decorrer dos anos. Então, fomos para a entrevista. Você foi o menino maluquinho? O Ziraldo responde: fui um menino feliz. Meus pais eram muito simples, mas me passaram a sensação de que estavam cuidando todos os dias para que seus filhos fossem dormir felizes. Eu, por exemplo, podia desenhar em tudo quanto é parede, papel, livro ou móvel que achasse pela frente. Minha mãe brincava conosco como se fosse uma criança. Puxa, viram só que curioso isso? Ele podia desenhar em tudo na casa dele e a mãe dele brincava junto. Olha! As crianças de hoje mudaram em relação às daquela época. Pessoal, repare que agora não tem aqui na frente a palavra folhinha, indicando que é a folhinha que está fazendo a pergunta. Mas nós sabemos, porque inicialmente já tinha aqui em negrito, aquela cor que fica mais marcada, a folhinha perguntando, e logo embaixo, com outro tom mais simples, a resposta do Ziraldo. Então aqui eu já sei que a folhinha está perguntando. As crianças de hoje mudaram em relação às daquela época? Desde o menino Jesus, as crianças são as mesmas. Sofrem e se sentem felizes pelas mesmíssimas razões. O que mudou foi seu entorno. Quem soltava papagaio hoje quer voar de asa delta. Quem montava um rádio domina a internet. Quem rodava peão joga no computador.
o que se pode esperar do musical? O que ele tem de diferente é o seu alto nível profissional. O Maluquinho já virou tudo: HQ, tira de jornal, peça de teatro, balé, cinema, série de TV e até ópera. Só faltava fazer um musical, né? Para conferir Menino Maluquinho, o musical, quando? De hoje a 25 de maio, sábado e domingo, às 16 horas. Onde? Teatro Bradesco, Bourbon Shopping, Rua Turiaçu, 2020, São Paulo. O telefone, quanto? De 30 a 100 reais. Então, aqui nós vimos uma entrevista do Ziraldo, um breve histórico do Menino Maluquinho, um breve histórico do Ziraldo, certo? E aí vimos ali um trecho de uma reportagem falando sobre o musical O Menino Maluquinho, sobre a história do Ziraldo também. Teve uma pergunta, não foi? E uma pergunta com relação às crianças para o Ziraldo. Certo? Então viram aqui essa entrevista como é que foi? Diferentes contextos ali que ela começou para chegar então na pergunta e resposta, a tradicional forma quando nós pensamos em entrevista. Pensamos sempre pergunta, resposta, não é? E lá na folha anterior, pessoal, vocês perceberam que essa entrevista não era pergunta e resposta? Vocês perceberam que era uma entrevista que está inclusive entre aspas, já diretamente com a fala do Ziraldo, com a impressão do Ziraldo. Então aqui não está no formato que nós comumente pensamos, perguntas e resposta, certo? Pessoal, ficamos por aqui, nos veremos em breve em mais uma aula. Cuidem-se, turma! Tchau, tchau!